Nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade. Estou recebendo pela primeira vez o presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mato Grosso, Maurício Aldi. Maurício, pela primeira vez, seja bem-vindo, bom dia, obrigado pela sua presença. O senhor já está no segundo ano, caminhando para o terceiro ano à frente da OAB. Como foi os andamentos, os resultados obtidos até aqui e os serviços prestados pela OAB aqui no estado de Mato Grosso? Bom dia, Guinello. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os telespectadores do SBT. É uma grande oportunidade de poder falar, tanto a sociedade quanto a advocacia, sobre esse ano de 2014. Nós estamos à frente da Ordem, junto com vários advogados e advogadas que têm colaborado com a entidade desde 2013. E o que nós poderíamos destacar desse ano da gestão, eu poderia apontar 4 pontos. A defesa das prerrogativas que, além de ter trabalhado nas representações, no acompanhamento do dia a dia, nas atuações jurisdicionais e também judiciais e também administrativas, nós fizemos a defesa pontual de advogados que foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais, condenados por peculato ou litigância de má-fé no exercício da profissão. Conseguimos ingressar na fase recursal e demonstrar aos magistrados julgadores que os advogados têm que ter total liberdade de atuar em favor da sociedade, e conseguimos reverter essas condenações exatamente porque os advogados estavam no exercício legal da profissão. E a profissão do advogado tem que ser livre para uma defesa irrestrita da cidadania. No que diz respeito aos honorários advocatícios, continuamos fazendo um trabalho de valorização dos honorários, tanto é que lançamos uma nova tabela da Ordem. Além de lançar essa nova tabela, os trabalhos feitos pela Comissão de Defesa dos Honorários Advocatícios nos credenciaram como palestrantes na Conferência Nacional que foi realizada no Rio de Janeiro, no mês de outubro do ano passado, e que nós pudemos tratar sobre a valorização dos honorários advocatícios para 16 mil presentes naquele evento. Podemos destacar também que pelo segundo ano consecutivo, e é isso que me traz aqui de camisa e não de terno e gravata, os advogados estão gozando as férias. Isso já era tradição no Tribunal Regional do Trabalho, mas não no Tribunal de Justiça e nem no Tribunal Regional Eleitoral. Pelo segundo ano consecutivo, a Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu as férias de 20 de dezembro a 20 de janeiro para os advogados. E um ponto extremamente importante que nós poderíamos destacar foi a atuação institucional da Ordem na defesa dos interesses sociais ao longo de 2014. As várias comissões atuando, a Comissão de Saúde se fortalecendo muito nas fiscalizações das unidades de saúde do Estado, daqui de Cuiabá especialmente, a Comissão de Direito Carcerário fazendo um trabalho de fiscalização também da situação do sistema prisional, colaborando com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Ingressamos com vários mandados de segurança buscando informações contra a Secopa e o governo do estado, que insistiram em não serem transparentes durante o ano passado. A Ordem fiscalizou junto com o CREA e com o Conselho Regional de Contabilidade as obras da Copa, mas teve que ingressar com mandados de segurança para conseguir obter informações, isso em virtude da falta de respeito do governo do estado com a transparência, com a publicidade, com a moralidade, daí porque a necessidade da Ordem tem intervido. E agora, recentemente, no final do ano, a ação popular que foi proposta exigindo do governo do Estado, da mesa diretora da Assembleia e do Tribunal de Contas que observassem na nomeação de um novo conselheiro, tanto os princípios que regem a administração pública, especialmente a questão da publicidade e da moralidade, quanto os requisitos necessários para que alguém seja guindado à condição de conselheiro do TCE. Então, acho que basicamente, em linhas gerais e bem rapidamente, acho que esses seriam os pontos mais importantes do segundo ano da nossa gestão. É claro que dentro dessas ações que já foram realizadas pela OAB, algumas ainda não conseguiram lograr êxito no ponto de vista de ter o resultado final. Por exemplo, você disse agora há pouco, com relação à questão dos honorários, eu quero voltar nessa questão, porque isso é muito discutido, né? O que ficou estabelecido a nível de percentuais, de critérios dos horários advocatícios? O processo judicial ele é muito moroso, então, mas as atitudes têm que ser tomadas, o primeiro passo tem que ser tomado e aí é prosseguir na luta em todos os âmbitos. No que diz respeito aos honorários advocatícios, o que acontece muito é que os juízes têm desvalorizado os honorários advocatícios. Nós temos casos em que a Ordem atuou no interior do estado, por exemplo, condenações ao pagamento de 4 milhões de reais
e que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi fixada em R$4.000, ou seja, não se respeitou nem o percentual mínimo de 10%, considerando o grau de zelo, a atuação do advogado, o tempo de duração do processo, a complexidade da causa. Então, por isso, nós ingressamos no acompanhamento do advogado e houve uma majoração. Majorou-se de 4 para 40 mil, o advogado ficou satisfeito, né, e acabou recebendo esses honorários advocatícios. Quer dizer, o percentual mínimo, 10%. Na verdade, ou hoje, isso é discutível? O Código de Processo Civil, ele prevê vários itens a serem considerados para fixação. Né? A partir do novo Código de Processo Civil, que deve ser publicado dentro de alguns dias, pelo menos pelo que nós temos acompanhado no Congresso Nacional, e a Ordem tem feito um acompanhamento pelo Conselho Federal e pelo Conselho Seccional desse trâmite, se estabelecerá os honorários de uma forma mais justa para o advogado, de 10% a 20%, então não se poderá mais fixar honorários em valores fixos, e sim considerando de 10% a 20%, ou quando não houver a possibilidade de condenação com base em percentual, porque você não tem um valor de condenação, aí sim se levam alguns itens, alguns parâmetros em consideração. Casos, Maurício, que nós temos conhecimento através de reclamações de telespectadores que se sentiram prejudicados de cobranças muito acima do percentual de 20%. Eu estou falando de 40%, 50%, tem casos absurdos de 60%. A Ordem disciplina essas situações. O Tribunal de Ética e Disciplina deve ser acionado por aquele que se sentir lesado pelo advogado. É importante ressaltar que, segundo o Código de Ética e Disciplina, o advogado ele não pode cobrar, ele não pode receber, ter um proveito maior que o seu cliente. Então, o percentual de 30%, 35%, 40%, ele é possível. Ele é possível, porque há muitas situações, por exemplo, em causas de relação de consumo, em causas previdenciárias, em que o advogado ele assume o processo, ele não cobra nada inicialmente, ele arca com as despesas do processo, leva as testemunhas, inclusive transporte, todo o gasto que ele tem do escritório, e lá na frente isso justifica um percentual um pouco maior. Esses são os honorários contratuais, não tem nada a ver com os honorários que são fixados pelo magistrado, que aí tem magistrado que aí vai ter essa limitação de 20%. O importante é que aquele que se sentir lesado provoque a Ordem dos Advogados do Brasil. O Tribunal de Ética e Disciplina tem sido célere e tem punido exemplarmente aqueles advogados que se desviam do Código de Ética e Disciplina, cobrando valores exagerados. Com relação aos escândalos, você falou agora há pouco, fez um breve relato da atuação da OAB. Mato Grosso, nos últimos anos, vem vivendo talvez um dos piores momentos na história por conta dos escândalos que partem de um setor que deveria ser exemplo, que é o setor público, né? Que deveria zelar pelo cuidado, principalmente com recursos públicos. Nós acompanhamos a ação do Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal em alguns casos, estamos vendo aí inúmeros casos ainda que não foram finalizados. A OAB, nesse sentido, você disse, entrou com algumas ações pedindo vistas de alguns contratos e buscando explicações. Só que muitos desses pedidos, como você disse, são demorados demais para serem atendidos e alguns até não foram. Como agir? Como proceder, uma vez que o próprio setor, que é responsável pela legalização, não é atendido da maneira como deveria? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tanto pela história, né, que ela tem no Estado e no país, e tanto pela lei que nos rege, que é o Estatuto da Ordem, ela deve zelar pela Constituição, pelo Estado Democrático de Direito, enfim, pela administração pública, pela Justiça Social, e a Seccional de Mato Grosso não tem se furtado disso. Além dessas ações efetivas, judiciais que ingressou, os mandados de segurança, ações populares, a provocação ao Ministério Público Federal para que mantivesse as investigações sobre a cobrança de propina no contrato do VLT,
quando o Ministério Público Estadual pediu o arquivamento das investigações no âmbito estadual, todas essas ações foram acompanhadas de ações institucionais da ordem de cobranças. Nós lançamos um manifesto contra a corrupção, né, solicitando, na época de várias operações que foram deflagradas aqui no Estado, que as entidades, o Ministério Público Estadual, Federal, a Justiça Comum, a Justiça Estadual, tivessem os olhos atentos para que houvesse a punição. É importante se acreditar nas instituições, na Ordem dos Advogados do Brasil, no Poder Judiciário, no Ministério Público, mas é importante sempre fazer essa cobrança. E a Ordem não tem se furtado disso. Realmente existe uma morosidade, mas é importante cobrar, é importante estar com os olhos atentos. A Ordem tem acompanhado, acompanhou efetivamente em 2014, contribuiu com ações efetivas e eficientes e vai continuar contribuindo agora no ano de 2015, nosso último ano de gestão. Conversamos nessa manhã com Maurício Aldi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Mato Grosso. Obrigado pela sua participação, pela sua presença, Maurício. Maurício, nós vamos ficar na torcida de que a OAB seja implacável nessas cobranças, ajudando o Ministério Público Federal a dar um basta nesta farra, principalmente com o dinheiro público e, acima de tudo, cuidar também e zelar dos interesses da nossa sociedade. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Agnello. Um feliz 2015 para você, a todos que nos ouvem, especialmente aos advogados e às advogadas. E tanto a sociedade quanto a advocacia podem contar com a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado.